Moisés Cruz, boa noite. Você já está sentadinho, comportadinho aí, né, Moisés? Disciplinado. O Arnaldo Buiú também, chegando certinho. Ele e a sua camisa vermelha, a vermelha da alegria, né? Vermelha do calor. Então, vamos lá. Moisés, boa noite. E essa guerra aí, o Trump dizendo que é só o começo. Vem muito mais por aí. Boa noite, Cícero. Boa noite, meu parceiro Buiú. E especialmente vocês que estão em casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, pessoal. Deixa eu arrumar aqui que está meio fora do... Pronto, agora sim, agora está nota 10. Olha só, pessoal. O Irã vinha há muito tempo, há 40 anos, todo mundo sabe disso, destruir Israel e destruir a América. Dá para viver com o vizinho com essas falas, com esses comportamentos? Não estou dizendo de questões internas dele, não, de matar as próprias mulheres por causa de um cabelo por lá de fora, espancar pessoas, metralhar pessoas na rua. Uma ditadura terrível, sanguinária. Desde que o Ali Khamenei assumiu, o terror tomou de conta do Irã. Você sabe o que o Irã faz, telespectadores? Financia todos os grupos terroristas do Oriente Médio. O Hezbollah, o Hamas, tudo é eles. O povo passa fome na miséria, o país destruído, mas eles têm bilhões para investir em grupos terroristas. Qual é a finalidade? Enfraquecer Israel, amedrontar o povo. E olha só, nessa guerra o Irã não tem alvo. O Irã joga os seus mísseis balísticos em áreas civis, habitação comum. Não é habitação militares ou um alvo militar. Eles não estão nem aí, eles não têm... Então, não tinha jeito. Israel sabia e agora eles estavam com o objetivo de tirar de 2.000 mísseis balísticos que eles têm para 7.000. Estavam aumentando ainda a sua potência bélica e sempre ameaçando os Estados Unidos e Israel. Então, se eu sou ameaçado, o que eu tenho que fazer? Agir imediatamente. Agora, o arregaço foi feito. Você vê todas as lideranças, antes disso, há um ano atrás quase, Cícero, numa reunião, não se sabe como, reuniram 23 oficiais de alto escalão, não sabe que eles não fazem isso. O comandante daqui, comandante da inteligência, comandante da Guarda Revolucionária, o comandante disso, tudo junto, eles não faziam e não fazem. Para questão de segurança, porque não pode morrer todo mundo. Mas se reuniram os 23, Israel detonou os 23. Agora se reuniu todos os ayatolás numa assembleia, uns dias e 30, uns falam até 81, 80. Os 80 foram eliminados. Todos foram eliminados. Então, assim, você vê como é que está a situação. As bases, hoje o Irã está cambaleando. Ainda é poderoso, mas está cambaleante porque foi altamente prejudicado, arregaçado. Mas é isso, é um perigo para o mundo. Né? Esse pessoal como a Coreia do Norte, o Irã, eles tendo armamentos de alta potência, é um perigo, a nossa vida está em risco, porque eles vivem ameaçando pessoas. E com relação à escola, que eles falam que Israel ou os Estados Unidos explodiu a escola, tem que ter muito cuidado, meu povo. Essas informações que os terroristas passam não são confiáveis. Ninguém sabe se é uma matéria de agora, ou se é passada, se é montagem, se foi os Estados Unidos ou se foi Israel, ninguém sabe ainda. O negócio é ter cautela, porque já acusaram antes, quando tinha... Israel mira alvos militares, a não ser que militares estejam usando bases civis. Mas é isso. O mundo iraniano está comemorando, os iranianos pelo mundo estão aí, está em festa, nos Estados Unidos, na Espanha, na França. Tá, quem morava no Irã e vive nesses países como refugiado, estão comemorando, estão em festa. Por quê? Porque é um sistema carcomido, um sistema perverso, que agora teve um encontro com o capeta lá no inferno. Todos foram aniquilados. Ainda bem que tem o Trump para salvar eles, né, Moisés? Ainda bem que tem o Trump aí, né? Em defesa legítima, né, dessas pessoas. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. Arnaldo, a sua análise aí sobre essa guerra, essa situação. Boa noite, Cícero, boa noite a todos os nossos telespectadores, boa noite, Moisés, boa noite, nossa técnica. Para que você possa entender o que é o Irã, você tem que, há 550 anos antes de Cristo, antigamente chamado Pérsia,
incrustado ali no meio de um deserto, né? O Irã, mas cuja localização, ela praticamente ela comunica com o mundo, tanto leste, oeste, sul, centro-oeste. E o que é mais interessante é uma civilização pacífica, cujo Ciro o Grande, né, criou o Império Pérsico. E apenas em 1975, me parece, que os ayatollahs acharam por bem trocar o nome, passando por um nome mesmo, de Irã, que seria da origem deles mesmos, que Pérsia foi nome dado por, digamos assim, outras pessoas que não tinham nada a ver com a cultura e nem com o nome da região. É um local muito bonito, é um local de jardins, é um local de uma arquitetura, assim, que até hoje o mundo tenta compreender. E é interessante que o Irã, ele une, sabe, harmonicamente, até hoje, o passado daquelas arquiteturas com a modernidade de hoje. E eles vivem em consonância, em verdadeira harmonia, e inclusive famílias hoje, dos tempos modernos, ainda habitam aquela arquitetura, aqueles prédios suntuosos da época de antes de Cristo. Montanhas, terras montanhosas, está aí até a grande dificuldade que Israel e Estados Unidos terão para com o Irã. Porque os seus bunkers, né, e seus armamentos estão debaixo daquelas montanhas, bem abaixo, e não tem armamento que consiga chegar até lá. Agora, é lamentável, sabe, Cícero, nós termos que estar aqui falando de guerra quando a gente pugna pela paz. Mais lamentável ainda é nós vermos pessoas torcendo para um lado ou para o outro, quando ambos países têm crianças, idosos e velhos. É lamentável uma coisa dessa. Agora, infelizmente, atacado por um país ladrão, que chama Estados Unidos, que está de olho no petróleo, e atacado por um Estado genocida chamado Israel, que não teve a mesma sorte com os palestinos que guerreavam com pedra. O Irã está mandando de presentinho para eles míssil hipersônico, de fragmentação. E o que nós temos visto pela rede é só o pessoal que não tem nada a ver com a guerra lá, please Irã, please Irã, please Irã. E eles estão dando a resposta à altura. Israel e Estados Unidos podem vencê-los? Eu acredito que sim. Mas vai custar, e já está custando, muito caro, mas muito caro mesmo para Israel e Estados Unidos, porque lá eles mandam um drone de $30 mil, e esse drone de $30 mil, ele tem que ser derrubado por um foguete que custa $1 milhão. Então a conta não fecha. Fecharam lá o Estreito de Hormuz, o canal, não passa ninguém. Estão atacando as bases aliadas dos cupinchas, dos capachos, dos vassalos americanos, que são as refinarias, suas de gás, e então vai haver um colapso financeiro, e eu acho que nós, aqui do Brasil, o mundo, sofrerá as consequências por causa dessa guerra insana. Por quê? Porque o maluco, o louco desvairado, do ladrão chamado Donald Trump, que a América América do Norte, Estados Unidos, só faz roubar a riqueza dos outros, tomar na marra, resolveu achar que lá era igual o Brasil, igual uma Venezuela, que tudo, que nós somos um bando de bundões. Literalmente bundões, é os que nós somos. E ele pensou que o Irã, uma civilização de mais de 2 milhões, 2.500 anos, aliás, mais de 2.500 anos, iriam se render.
Até porque lá eles não têm medo da morte, porque, como está lá em Filipenses, a morte para eles é lucro. Muito bem. Samuel Costa, boa noite. Samuel, a sua análise sobre a guerra, né, entre Estados Unidos e Irã. E se você concorda, né, se você vê que daqui a pouco a gente vai ter que meter a mão no bolso e pagar mais caro gás e gasolina, né, por conta dessa guerra. Boa noite, Cícero Moura, ao Moisés Cruz, telespectadores, internautas. Estão todos bem-vindos. Parabenizar aqui o Arnaldo Buiú, que está mais esbelto, né? Cabelo bem alinhado, com a barba. Está parecendo o Mike Tyson. Lembra? Que Mike Tyson? Não, ele fez o cavanhaque quando ele voltou, saiu da cadeia. Aí quando ele foi lutar. Mike Tyson era feio, cara. Não, você não, você é mais bonita, é lógico. Né? Mas assim, pessoal, sintam-se todos bem-vindos aqui mais um programa News 5.1. Um abraço especial aí a todos que nos assistem. Olha, vamos deixar aqui claro uma coisa. O preço do barril do petróleo, dos seus derivados, enfim, de alguns itens, tende a ficar mais caro. Não só no Brasil, como em todo o mundo. Porque os interesses dos Estados Unidos é tentar vilipendiar, né, países que, teoricamente, cometem abusos, violações de direitos humanos e em coisas. Mas não é em defesa da paz mundial, dos direitos humanos, até mesmo pelo fato de que os Estados Unidos da América é o país que mais viola os tratados da Organização Nacional, da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E nesse mesmo sentido, só para você ter uma ideia, as informações preliminares que dão conta é que os Estados Unidos gastou mais de 1 bilhão, com B de bola, de dólares, o equivalente a 5 bilhões e 300 milhões de reais. Com a queda de 300 milhões aqui na Prefeitura do município de Porto Velho, é como se você pegasse todo o orçamento de Porto Velho, né, do ano de 2026 e 2027 e tivesse gasto só nessa guerra do Irã. É em nome da paz? É em nome dos direitos humanos? Não. Porque há violações de direitos humanos todos os dias nos Estados Unidos e na Arábia Saudita também, em qualquer lugar do planeta. É por isso que esse exercício é um exercício diário, onde todos devem lutar por direito. Então, esses 2 vezes o orçamento de Porto Velho que o Trump gastou nesses primeiros dias aí no conflito com o Irã, que não se tornou uma guerra. É um conflito que pode ser o estopim de uma guerra. Grande guerra. É no ímpeto de querer desestabilizar economicamente a China, que passa a ser, se já não passou, a maior potência global. Os Estados Unidos é um país endividado. De cada 4 americanos, apenas 1 apoia essa sandice, essa maluquice do Trump, que numa tacada só ceifou a vida de mais de 100 meninas de 7 a 12 anos de idade. Então, se você ama a vida, ama a Deus e defende as crianças, as pessoas inocentes, ainda que não gastasse todo esse quantitativo de dinheiro desnecessário, que ajudaria a combater as desigualdades, não no mundo, mas nos próprios Estados Unidos da América. Hoje lá se tem uma crise, além da imobiliária, financeira. As pessoas estão morando dentro dos carros, nas ruas, literalmente. Então, essa situação de dizer, porque os Estados Unidos é o guardião da democracia, é uma mentira. Porque o Trump rasga a seda para o ditador da Arábia Saudita. Por que ele não vai dar uma de doido lá? Porque é aliado. Então, diferentemente da Venezuela, né, que é uma ditadura também, sem bombas nucleares, sem mísseis, sem poderio financeiro para fazer o enfrentamento, o Irã age com mais veemência. E alguns soldados norte-americanos já tiveram baixa, partiram dessa vida para outra, morreram e outros estão feridos. Muito bem, Moisés, no seu contraponto, eu queria ver se... Eu queria ouvir a sua análise sobre como é que vai ficar a imagem do presidente americano junto aos Estados Unidos, junto aos americanos, diante das baixas que já aconteceram e que devem acontecer nas próximas semanas. As baixas elas vão pesar muito, a crítica social, o clamor público é muito grande e isso deve pesar. Agora, o Trump já deixou muito claro na sua coletiva agora no final de semana.
explicando que é necessário a vontade, as ameaças que vinham avançando, de 2.000 para 7.000 mísseis, o Irã começou a trabalhar e era meta de chegar a 7.000 mísseis, e incluindo mísseis transcontinental para chegar bem longe até aos Estados Unidos, se preparando para isso. Você que está em casa, telespectador, vai esperar isso? Vai esperar esse momento acontecer, de um míssil chegar na tua casa? Ou você vai agir já em legítima defesa? Você está sabendo que a ameaça é concreta, eles são do jeito que são. Você vai esperar acontecer ou você vai agir? Exemplo, o Buiú disse aqui que lá em Filipenses 1:21 é bom morrer. Não, é melhor morrer com Cristo. Paulo ali, quando ele diz aquilo, é morrer com Cristo, fazendo o evangelho. Não é estourando pessoas, aterrorizando pessoas ou financiando crime. Quem morre dessa forma, o Buiú sabe para onde vai, é para o inferno. Não tem salvação. Ali Paulo está dizendo dele e das pessoas que trabalham pelo evangelho, que entregam a sua vida, Buiú, pelo evangelho. Não venha deturpar aqui uma passagem bíblica em favor de um terrorista, não. O terrorista não tem salvação. Depois. Ele utiliza da fé para matar e massacrar pessoas. E o Buiú quer usar texto bíblico aqui para referendar terrorismo, assassinato em massa de pessoas. Então não dá. Ali não. Ali é quem morre levando a palavra, o evangelho. E o Trump já explicou isso para o povo americano, que é necessário fazer esse trabalho preventivo corretivo. Tem que encarar de frente. O Obama postergou. Aí o coreano lá fez as suas bombas atômicas, fez tudo. O Obama vacilou, o Irã enriqueceu o urânio e já fez também as suas bombas lá, suas traquinagens. E o Trump vai esperar? Ou vão agir logo? Tá aí, eu estou vendo aqui agora aqui no Instagram os vídeos, os mísseis que o Irã está lançando contra Israel. Qual foi o que Israel fez para o Irã para sofrer esses ataques? Para o Irã estar financiando o Hezbollah, financiando os Houthis e financiando o Hamas. Qual é a relação que o Israel tem de perseguir o Irã? Eles tinham amizades. Depois que o Khamenei assume, que eles ficam inimigos mortais, mas antes eram amigos, parceiros. Então não dá, meu povo. Eles têm que agir agora, porque senão a humanidade, até você que está assistindo, corre risco.